A IA está acelerando, tornando as pessoas mais eficientes, mais produtivas? Eu acredito que sim. Eu mesmo tenho usado muito IA, eu tenho percebido muito como a inteligência artificial pode potencializar meu dia a dia. Mas ela tem funcionado, na maioria das vezes, muito como um copiloto, como uma ferramenta de apoio que me acompanha no dia a dia. Eu percebo nas empresas que eu olho, com quem eu interajo, com quem eu converso, que a IA também tem feito muito este papel. Mesmo quando a gente está falando de agente, ainda não é uma automação que você pode ligar e deixar ela rodando sozinha, como a gente vê muito vídeo no YouTube falando, como a gente vê muito Twitter por aí. Até se você tiver um caso aí onde isso tá acontecendo, comenta aqui, quero bater um papo contigo, quero conhecer. O que eu vi na maioria das vezes foi tudo isso sendo usado como um copiloto, como a gente brinca aqui até com o estagiário, né? A gente usa isso como suporte para nos tornar mais produtivos. Um outro ponto é, para dar esse próximo passo, não basta a tecnologia melhorar ou a gente ter mais um entendimento melhor desta tecnologia. A gente precisa olhar para os processos. A gente precisa olhar para outras coisas que estão ao redor disso. É muito simples imaginar que se eu tenho um processo, né, onde eu estou olhando para todo o fluxo de valor daquele processo, então provavelmente isso está passando por várias áreas, né? Eu vou pensar aqui num fluxo, por exemplo, de atração e seleção de uma empresa que é algo que todo mundo que está no mercado, de uma forma ou de outra, já passou por isso, ou 99,9% das pessoas passaram por isso já, né? Então, a demanda nasce ali quando um gestor, um diretor abre uma vaga junto a esta área do RH, ela vai passar, em alguns casos que eu já vi, vou pensar num fluxo genérico aqui, né, só para fazer meu ponto, por uma aprovação do financeiro, eventualmente, depois passa por uma entrevista do RH junto a esse gestor para entender e detalhar esta vaga, depois você vai passar pelo anúncio da vaga, aí você vai começar a entrevistar as pessoas. Em alguns casos, depois você tem uma prova técnica, aí você tem uma entrevista com esse gestor, aí você passa essa pessoa, quando ela foi aprovada, dentro do RH, mas para uma outra área dentro do RH, né? Você vai passar ali para o departamento pessoal, ou como eu já vi em alguns casos, era uma contratação PJ, então isso passava pelo jurídico, até que você volta ali para alguém que vai dar um treinamento, vai fazer um onboard desta pessoa, e aí finalmente ela está disponível ali para atuar naquilo que ela precisa, para que ela foi contratada para atuar. Esse processo inteiro passa por várias áreas, né? Aonde é que estão os gargalos? Então, vamos imaginar que o gargalo esteja ali nas entrevistas junto aos gestores, esteja na aprovação junto ao financeiro desta vaga, não esteja dentro do RH propriamente dito, não esteja dentro ali de atração e seleção. Eu trazer uma ferramenta de IA que me ajuda a ler os currículos, me ajuda a entender de uma vaga ali, de um gerente de marketing que eu abri, que recebi 500 currículos, ela vai me ajudar a entender qual currículo é melhor, ela vai me dar a produtividade. Mas nesse processo que eu estou aqui comentando com vocês, esse processo genérico aqui, um exemplo fictício que eu trouxe aqui, não vai ter um grande impacto, porque o gargalo está em outros lugares, não está ali. Então, não basta trazer a ferramenta para que possamos ser mais produtivos. É preciso antes fazer a lição de casa, entender onde estão os gargalos, entender onde estão os lugares onde uma automação simples, que não precisa nem de IA, ou que um lugar onde eu vou ter IA vai efetivamente me potencializar, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto sobre a IA é entender que ela é um sistema probabilístico, ela não é um sistema determinístico. E aí, por mais que eu esteja aqui usando palavras que podem estar tornando isso meio confuso, a ideia é muito simples. A IA ela trabalha com probabilidade, né? Quando eu faço uma pergunta para ela, ela tenta trazer aquela resposta que provavelmente é a mais adequada.
Quando eu estou falando de um sistema de cadastro de currículo, ele é um sistema determinístico. Se eu repetir aquela inserção de dados e puxar um relatório, ele tem que me trazer a mesma informação. A IA já não. A IA ela vai te trazer informações diferentes e tudo mais. Então, existem lugares onde existe risco. E quanto maior é esse risco, o sistema probabilístico pode ser mais problemático. Então, tem lições de casa sobre entendimento do que é IA, qual é o melhor lugar para aplicar IA. IA não é só chat GPT, né? Como muitos têm olhado e falado, existem várias maneiras da gente olhar para tudo isso. Existem inteligências artificiais que são especialistas aqui ou ali, né? Existem outras formas de pensar e olhar para tudo isso. Então, precisa ter um entendimento sobre o que é IA, precisa olhar para os processos, e a gente tem trazido aqui na Nova Flow muito a ideia de que você olhe para os processos de forma sistêmica, né? Você olhar ali da entrada da demanda ali do seu cliente interno ou externo até a entrega disso no final. Olhar para esses processos todos, que muitas vezes passam por várias áreas, entender efetivamente onde você tem dores, onde você tem gargalos, aonde você pode potencializar a tua entrega, pode potencializar, melhorar a qualidade, lead time, e aí sim trazer IA para dentro desse jogo, trazer IA para fazer parte disso tudo. Comenta aí para mim, faz sentido isso? Conecta com você?